Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, nossos visitantes presenciais e todos os queridos simpatizantes, colaboradores aqui na Rede Humanidade. Uma alegria muito grande tê-los aqui conosco. Saudar a presença, professor Maximiliano, uma alegria muito grande, grande escritor, colaborador querido da igreja. Seja bem-vindo, professor. Também o Eugênio Macedo, seja bem-vindo, Eugênio. Bom dia, que alegria. Muito bom recebê-los aqui. Então, como de costume, 11 horas estamos entrando ao vivo na Rede Humanidade. Vamos iniciar nossos estudos e hoje um dia especial, importantíssimo, pois estamos entrando no mês de Arquimedes. Bom dia, Silvia Raquel, seja bem-vinda, que alegria. Luiz Gustavo Mota, também querido, confrade, seja bem-vindo, Luiz Gustavo. Luiz Gustavo que mantém o portal Positivismo Religioso, muito importante. Conheçam o trabalho do Luiz Gustavo, visitem suas páginas. Seja bem-vindo, Luiz Gustavo Mota, de São Paulo. Então estamos hoje entrando no mês de Arquimedes, um mês importantíssimo, pois é o mês da ciência antiga. A ciência antiga foi um ponto determinante para a ruptura com velhas práticas, não é? Fantasmagóricas e ligadas principalmente a aspectos místicos. E a ciência antiga já foi um prenúncio da modernidade, não é? O estudo da matemática, da física, das leis, das ferramentas, não é? Então, muito importante. Saudar a presença da minha estimada confreira, diretamente do Rio de Janeiro, Cristiane Pereira de Souza, dirigente da Igreja Positivista do Brasil, responsável pelo Templo da Humanidade do Rio de Janeiro. Querida Cristiane, que alegria! E dia 16 de abril estaremos juntos para mais uma importante manhã de estudos. Muito importante, Cristiane. Seja bem-vinda. Então, o mês da ciência antiga ele é particularmente importante, pois ele preparou todo a organização necessária para entrarmos na era positiva, não é? Os primeiros grandes cientistas, técnicos, pensadores. Então, vamos fazer a leitura da primeira semana do mês de Arquimedes. Dia 1º, temos Teofrasto, depois Herófilo, Erasistrato, depois Celso, dia 5, Galeno, dia 6, Aviceno e dia 7, Hipócrates. Hipócrates, muito importante, não é? O grande patrono da medicina. Inclusive, os médicos, quando se formam, fazem o juramento de Hipócrates. Hipócrates tem algumas máximas interessantíssimas, não é? Uma delas, eu posso lembrar, muito importante. Fazes com que o teu alimento seja o teu remédio e o teu remédio seja o teu alimento. Ou seja, devemos ter menos farmácias e mais fruteiras, menos medicamentos e mais alimentação integral. Então, essa é uma máxima de Hipócrates. Fazes com que teu alimento seja o teu remédio e teu remédio seja o teu alimento. Não adianta nós nos alimentarmos de forma errada, desregrada, com toxinas, com química, não é? E queremos ter uma boa saúde. Isso é difícil. Então, o primeiro remédio que o ser humano deve ingerir é o seu próprio alimento. Bastante água em abundância, água pura, frutas, legumes, de preferência não muito cozidos, não é? Bastante salada, bastante água, frutas. Essa é a base de uma saúde, não é, forte.
Então não adianta termos uma péssima alimentação, ingerindo produtos industrializados, embutidos, química, toxinas, nós teremos uma saúde ruim. Então, primeiramente, vamos corrigir a nossa alimentação. Isso é Hipócrates, certo? Vamos falar um pouquinho mais de Hipócrates. Ele é considerado uma das figuras mais importantes da história da medicina. Ele é o pai da medicina. Apesar que antes dele teve o egípcio, Imhotep, no Antigo Egito, né? Esse foi realmente o primeiro médico. Mas Hipócrates é muito importante, porque ele faz parte do florescimento intelectual grego, assim como Demócrito, Sócrates, Aristóteles, Platão. Hipócrates era um asclepíade, isso é, membro de uma família que durante várias gerações praticava os cuidados da saúde. Saudar a presença minha querida prima Cirlei Dombrovski, que alegria! Juliano Silva Gomes também. Meu querido confrade Cipriano César Teixeira Mendes, diretamente do Rio de Janeiro. O Cipriano que é descendente direto de Raimundo Teixeira Mendes. Dia 16 de abril estaremos juntos, Cipriano. Dessa vez eu quero contar com a tua presença lá no Templo da Humanidade do Rio de Janeiro. Querida confreira Solange Lorenzini também está aqui conosco. Que alegria, Solange. Seja bem-vinda. Então, Hipócrates, ele era um asclepíade, ou seja, as famílias, elas pertenciam a guildas. Então, uma família era ligada a uma determinada função, ela iria sempre se renovando. O pai era médico, o filho seria médico, o neto seria médico, o bisneto também seria médico. E assim o conhecimento ia se aperfeiçoando dentro daquela família. E Hipócrates fazia parte de uma família de médicos. Nasceu na ilha grega, que os dados são incertos, esteve no Oriente, e na obra de Hipócrates ele diagnosticou já naquela época doenças como malária, papeira, pneumonia, tuberculose. Para o estudioso grego, muitas epidemias relacionavam-se com fatores climáticos, raciais, dietéticos e do meio onde as pessoas viviam. Muitos de seus comentários nos aforismos são ainda hoje válidos. Seus escritos sobre anatomia contêm descrições claras, tanto sobre instrumentos de dissecação quanto sobre procedimentos práticos. Saudar a presença do Olídio Volpato, seja bem-vindo, Olídio. E também o meu querido confrade Renner Balduino dos Santos, dirigente da Capela da Humanidade de Curitiba. Seja bem-vindo, Renner. Que alegria! Então é muito importante, né? Hipócrates fundamentou sua prática na teoria dos 4 humores, né? O sangue, fleuma, a bilis e a bilis negra, consoante as quantidades relativas presentes no corpo, levariam a estados de equilíbrio, eurásia ou de doença, discrasia, eurasia ou discrasia. Esta teoria influenciou, por exemplo, Galeno, que desenvolveu a teoria dos humores, que dominou o conhecimento até o século XVIII. Sua ética resume-se no famoso juramento de Hipócrates. Porém, certos autores afirmam que o juramento teria sido elaborado numa época posterior, baseada no conhecimento de Hipócrates. Maior obra, a obra mais importante, né, o compêndio, seria o Corpus Hippocraticum. As doenças, de um certo tempo, evoluem de forma silenciosa até alcançarem um momento crucial, chamado crise, momento em que a doença se define na cura ou não. O bom médico deve identificar o kairos, o momento oportuno de agir. E este tempo não dura muito tempo, cronos. Portanto, o médico não tem tempo a perder. Como nós falamos anteriormente, né? As doenças vêm se manifestando por uma má alimentação, por questões de ligações consanguíneas, questões climáticas, costumes, não é? Então, o bom médico ele sabe interferir no momento certo, antes da doença se manifestar, né? Se nós já temos familiares com diabetes,
nós devemos parar imediatamente de consumir o açúcar. O açúcar é um veneno. Então não adianta a pessoa passar a vida inteira ingerindo guloseimas, refrigerantes, doces, né? Aí quando chega no estado crítico ela quer tratar a diabetes. Não pode tratar a diabetes, tem que tratar a alimentação anos antes. Nós evitamos muitas doenças se cuidarmos da nossa alimentação. Por isso é muito importante. Encerro essa apreciação sobre Hipócrates repetindo a célebre frase. Importante todos introjectarem essa frase. Fazes com que teu alimento seja o teu remédio e teu remédio seja o teu alimento. Muito bonita, né? Então, com essa belíssima frase, encerramos a nossa homenagem a Hipócrates no primeiro dia do mês de Arquimedes. Vamos então agora à nossa prédica sociocrática transmitida aqui na Rede Humanidade para todo o planeta. Curitiba, já está aqui o confrade Renner. São Paulo, já está aqui nosso querido confrade Luiz Gustavo Mota. Rio de Janeiro, temos aqui a minha estimada confreira Cristiane Pereira de Souza e meu querido confrade Cipriano César Teixeira Mendes, uma alegria muito grande. Na Europa temos o Centro de Estudos Positivistas do Apostolado Positivista de Trento, na Itália. Temos também o Centro de Estudos de Oxford, com o professor Miguel. Temos em Paris a Maison de Auguste Comte e a Chapelle da Humanidade, com o nosso querido David Lebreur, professor Braunstein e tantos queridos colaboradores que cuidam, que zelam por esses espaços. Em Nova York temos também a doutora Vaida Norvilaite, lituana, que está desenvolvendo um trabalho muito bonito de estudo do positivismo na New School for Social Research de Nova York, renomada universidade de onde saiu Levi-Strauss, né? E tantos outros pensadores importantes do século XX. Então, uma alegria muito grande. Vamos ao estudo da 13ª prédica. O culto público, templos, símbolos e sinais positivistas. No culto público, o presente glorifica o passado para melhor preparar o futuro. Vejam que bonito isso. O presente glorifica o passado para melhor preparar o futuro. O culto é dirigido pelo sacerdócio e efetuado nos templos. Os templos que convêm ao positivismo só serão caracterizados quando essa doutrina estiver amplamente desenvolvida. E eles serão erguidos no meio dos cemitérios religiosos, onde jazem os mortos mais importantes. Deverão também orientar-se na direção de Paris. Paris é a nossa cidade-luz, é o centro da religião da humanidade. Então, os templos deveriam ser orientados para Paris. Muito importante, a capital do Ocidente. O altar-mor é ocupado pela imagem da humanidade, né? Como vocês podem ver aqui, o nosso altar-mor ocupado pela imagem da humanidade, que é o rosto, a fisionomia de Clotilde de Devaux, a musa inspiradora, a mãe espiritual da religião da humanidade. E ela representa uma mulher de 30 anos com o filho nos braços. A mulher se chama humanidade e a criança se chama porvir, ou seja, o futuro. É uma belíssima analogia que diz o futuro está em nossas mãos. Muito importante, né? O futuro está em nossas mãos. O sinal positivista consiste em colocar a mão sucessivamente sobre a sede cerebral do altruísmo, a emoção, a ordem, a memória e o progresso, a coordenação motora. Embora nós já saibamos agora com as informações mais recentes sobre o cérebro humano, que isso não é totalmente verdade, pois existe a plasticidade neural. Cada cérebro de cada indivíduo modifica-se conforme questões particulares, um acidente, por exemplo, não é?
O Herbert Viana perdeu a parte do cérebro ligada à fala e ao movimento. E com o passar dos anos, ele conseguiu fazer com que seu cérebro descobrisse outros caminhos através da plasticidade neural, e hoje ele fala e consegue inclusive tocar guitarra, só não consegue ainda caminhar. Ou seja, o cérebro ele age, encontra outros caminhos através da plasticidade neural. Saudar a presença do ilustre confrade Luiz Edmundo da Costa Leite, querido, presidente da Associação de Amigos do Templo da Humanidade, incansável militante do positivismo, da religião da humanidade e um dos responsáveis pelo movimento de restauração do Templo do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, meu amigo, fica à vontade, pode participar. Estamos aqui na prédica para o mundo inteiro aqui. E em breve eu vou encerrar e já posso dar uma atenção aos visitantes. Sejam bem-vindas, tenham bondade, sejam bem-vindos. Então, muito importante, não é, estudarmos a história dos grandes pensadores. E hoje, entrando no mês de Arquimedes, estamos no dia de Hipócrates, o grande patrono da medicina. O sinal positivista consiste em colocar a mão sucessivamente sobre a sede cerebral do altruísmo, da ordem e do progresso. Então, sempre reverenciando a nossa querida Mãe Humanidade, que nos orienta, nos guia, nos sustenta, elevando nossos corações e mentes aos patamares mais aperfeiçoados da ética e da moral de nossa civilização. Ó Mãe Humanidade, Virgem Mãe, filha do teu Filho, a ti mais do que a nós mesmos. Reverenciando os grandes pensadores representados aqui por Augusto Conte, que trouxe essa doutrina de aperfeiçoamento moral, de iluminação individual e coletiva, e nosso querido mestre Capelli, que representa todos os dirigentes que já estiveram à frente da religião da humanidade no planeta. Então, com o sinal religioso, encerramos esta prédica sociocrática. O amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Muito obrigado pela presença de todos. Vamos agora a alguns rápidos comunicados. Essa semana celebramos o natalício, o aniversário da querida confreira Maria Salete Jacques, minha madrinha. Uma alegria muito grande, muito importante. Tivemos também uma importante reunião no Instituto Histórico Geográfico que consolidou as nossas intenções de restaurar o templo. Então, em breve, teremos novidades. Mas, para que isso seja possível, precisamos da colaboração de vocês. Alguns orçamentos, alguns projetos não foram contemplados por nossos voluntários. Nós precisamos ainda do projeto elétrico, hidráulico e a formatação dentro do modelo SINAP. Isso acarretará custos de aproximadamente R$10 mil. Então, quem puder colaborar com a campanha do Pix Positivo, faça sua doação, por favor, pois estamos realmente precisando. Conto com o apoio de todos. Tenham todos um ótimo final de domingo. Agora vamos a um pouco de música para encerrar a prédica. E assim que eu fizer algumas peças musicais, dei toda a atenção aos nossos visitantes. Certo? Muito obrigado pela presença de todos. Tenham um ótimo final de domingo e vamos elevar agora nosso sentimento, nossos pensamentos, no nosso silêncio interior, através da mais sublime das artes, que é a música. E não esqueçam, positivista de verdade está na Rede Humanidade.
Então, novamente, muito obrigado pela presença de todos que estão aqui na Rede Humanidade, transmitida aqui a partir das 11 horas, todos os domingos, para todo o planeta. Muito obrigado a todos os pontos de estudo do positivismo no planeta, já citei, e estaremos aqui no domingo que vem, às 11 horas. Muito obrigado, saúde e fraternidade a todos, tenham um ótimo final de semana.